A Justiça Federal recebeu a denúncia do Ministério Público e tornou Roberto Jefferson réu por tentativa de homicídio. O ex-deputado também vai responder por outros crimes cometidos no dia 23 de outubro, quando ele atirou contra policiais que foram prendê-lo. São 4 tentativas de homicídio, crime de resistência qualificada, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e munição de uso permitido e restrito e posse de 3 granadas adulteradas. É sobre este assunto que a gente fala agora. Marcelo Suano, a posse dessas armas, elas são legais aí a Roberto Jefferson, a gente sabe que é, mas cabe a ele, é legal utilizar tantas armas assim? E outra questão também, essas armas acabaram sendo utilizadas muito próximos ali ao dia da eleição. Você acredita que acabou atrapalhando também o presidente Jair Bolsonaro não ter sido eleito? Vincular a não eleição do presidente Bolsonaro exclusivamente aos atos do Roberto Jefferson seria muita coisa, mas atrapalhou muito. A maneira como ele se comportou não foi adequada, ele não poderia ter trazido o problema, porque ele trouxe o problema à medida que ele fez um vídeo, e um vídeo desrespeitoso a uma autoridade, independentemente da sociedade ou dele não gostar dessa autoridade do STF. Ele simplesmente provocou o problema. Quando ele foi receber uma voz de prisão, ou uma indicação vinda do STF que ele deveria ser preso, ali ele já estava numa condição em que ele praticamente se estabeleceu como uma espécie de herói. Ele queria, na realidade, se posicionar como um mártir. Ele cometeu erros que simbolicamente afetaram a candidatura do presidente. Exemplo, o fato das pessoas dizerem que ele está sendo condenado ou será investigado ou julgado como por tentativa de homicídio, é óbvio que será. Não interessa se ele disse que atirou perto, ele atirou. O uso de armamentos que são de uso restrito das Forças Armadas, por si só, já o coloca numa condição de colecionador, se porventura ele tiver essa autorização, e não para uso. Em síntese, ele trouxe problemas que eram as últimas situações que o presidente necessitava naquele momento. Ele atrapalhou muito. Personalidades viram aquele comportamento e ali a oposição simplesmente teve um manancial de elementos para jogar numa mídia que estava mais favorável à derrota do presidente Bolsonaro e à vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Em síntese, o que ele fez foi o que poderia ter sido feito de pior e coloca-se numa situação em que qualquer interpretação que o veja como alguém que transgrediu a lei em vários aspectos será visto como tal, porque ele fez isso, infelizmente. Além de tudo, o resultado foi imediatamente atingir a candidatura do presidente Bolsonaro, tal qual foi perguntado. Sim, ele atingiu de uma maneira expressiva. Não foi a única coisa, mas atingiu sim. Alfredo Scaff, que também é jurista. Scaff, do ponto de vista do processo, mas do mérito também, o rito lhe parece legal? Já era esperado que Roberto Jefferson se tornasse réu? Quais devem ser os próximos passos a partir de agora, Scaff? Sim, esse é um caso que a investigação já foi concluída, já foi encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia. A questão das tentativas de homicídio irão, obviamente, para o júri, o Tribunal do Júri Federal, porque as vítimas são policiais federais, e isso, obviamente, obedece todo o rito do devido processo legal e da ampla defesa. Obviamente, Roberto Jefferson terá a ampla defesa de seus advogados no Tribunal do Júri, bem como os demais crimes que são conexos a todos esses. Então, obviamente, o processo já está encaminhando no seu rito normal, natural, e a gente precisa aqui, Daniel, deixar muito claro a questão da individualização da conduta e da pena. O que a gente não pode é ficar dando tiro de calibre 12 em árvore, querendo culpar 12, 24, 36, 150 pessoas e espalhar numa questão de culpa coletiva. Não existe isso no direito penal. Cada ação tem que ser punida na sua individualidade e é o que deve acontecer nesse caso concreto.